Então eu chego hum, feliz, assim. Hoje eu acordei com uma energia diferente. Foi o dia que eu acordei com mais disposição, assim, de todos os últimos dias. Então, também um sol bonito aqui fazendo. Acordei meio que nessa energia depois de vários dias chuvosos. Tô muito nutrido, muito inspirado, assim. Ontem eu fui numa livraria linda. Assim, uma livraria antiga, com só livros diferentes, sabe? Não os livros normais, não uma livraria tipo que tem esses livros comprados para aparecer na frente, ou os livros que estão mais vendendo, né? Livros de qualidade, assim. E cada título incrível, e eu lendo, e vendo, e descobrindo coisas incríveis, tipo. Eu nunca tinha me perguntado antes de onde que vem aquelas histórias, sabe aquelas histórias da formiga e do leão, da lebre e da tartaruga, e eu não sabia que todas essas histórias de animais vinham do mesmo cara. E eu fiquei, nossa, vem do mesmo cara. E aí ele tem um, ele com o cara, esqueci o nome dele, mas ele conta essa história. Eu comprei o livro das histórias dele. Eu fiquei muito curioso. Como será que essas historinhas elas eram? Qual é a primeira versão original delas? Né? Eu sempre ouvi alguém falando sobre elas. Mas qual será que é a primeira versão original? E aí eu comprei esse livro. Aí comprei o Pequeno Príncipe, que eu nunca li para ler ainda. Aí comprei um outro de um psiquiatra falando sobre adolescência, que já comecei a ler. Aí comprando livros assim, vendo livros incríveis, fascinantes, e tendo uma conversa muito boa na livraria. E também comprei meu primeiro disco de vinil, ganhei uma vitrola. E aí eu comprei o primeiro disco de vinil do Chico Buarque, é o que eu vi ontem à noite. Aí eu fiquei embasbacado em como o vinil funciona, assim. Eu fiquei, como é possível que esse negócio funcione? Meu Deus do céu. Como assim você imprime som? Como assim lê um disco e sai som? Aí eu comecei a pesquisar, fiquei pesquisando ontem de noite até de madrugada. Aí fiquei pesquisando sobre o Thomas Edison. Aí entrei numa curiosidade danada e fiquei assim numa aventura de curiosidade ontem. E, e isso, muito nutrido, assim. Eu gosto muito de ter essas. Gosto muito de ter curiosidade. Gosto muito de. Tem tanta coisa para se aprender no mundo e para se descobrir ainda, e isso me fascina muito. Essa curiosidade de. Gosto muito de sentir essa curiosidade de querer ver a próxima coisa, porque dá para você encarar o vinil como. Ah, é um vinil e você bota e toca música. Mas dá para você olhar e ter a curiosidade de como assim isso bota e toca música? Tipo, e aí explica, não, tem uma ranhura. E aí você pega essa ranhura, ela é impressa na hora que é gravada, e depois ele lê essa ranhura. Mas como assim? Como assim, Leandro? Tipo, a curiosidade permite esticar o objeto. Então é assim que eu chego. Como você chega, Thaís? Me deu um ânimo muito gostoso de te ouvir e ver a Pri na praia também, deu um calorzinho. Eu chego com a sensação de me encaixando, assim, tô reestruturando essa semana meus horários, minha programação e não sei se é é Priscila, né? Não sei se a Pri sabe, eu tenho um filho pequeno e aí estruturar os horários com o filho, os horários de trabalho. Tô nesse momento e tá me fazendo muito bem, assim, os novos formatos que eu tô encontrando. Então, tô feliz com isso. Hum, e assim, um pouquinho de sono. Acho que toda quarta-feira eu chego com sono. É assim que eu chego. Feliz, animada. E você, Pri? Eu chego sentindo quentinho no meu corpo do sol, e eu acho que o calor da companhia de vocês, assim, no meu coração. Feliz de estar aqui para, acho que, viver esse movimento e descobrir cada vez mais novas possibilidades, né? Para minha filha de 4 anos, para mim mesma e para o mundo, né? Então, acho que é assim que eu chego. Um pouco de quietude também, assim. Quando eu vim para a praia, assim, eu percebi meus pensamentos, tipo, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, mas meu coração está pedindo na praia, então eu me permiti dar uma pausa e estar aqui,
né, com o que é importante para mim e feliz por poder me ouvir e seguir esse coração. Que delícia, que bom. Thaís, você tem algum tesouro pra gente sobre essa sua reestruturação? O que que você descobriu que tá funcionando nessa sua rotina com o filhote? Hum, eu tenho, eu vou pensar, eu tenho um outro tema que tá vivo, posso trazer? Pode. Porque senão eu posso pensar sobre o que você trouxe, mas não tenho nenhum tesouro agora, assim. Tô com a sensação de bem no meio mesmo, de as coisas se encaixando, assim. Um tesouro pode ser tanto algo que você descobriu que funciona, como algo que você está tendo um desafio. Só tesouro também Uhum. nos permite explorar, para descobrir mais sobre isso. Sim. O tesouro que eu tenho percebido nesse movimento específico é o clássico básico de que funciona para cada um de uma forma, né? Então a gente tenta encaixar os padrões de tipo, para você se estruturar, organizar com trabalho, isso e aquilo, você precisa seguir esse formato. Colocar um horário para começar, colocar isso, colocar aquilo. E aí eu tô entendendo o que que na verdade funciona para mim, né? E não funciona num contexto geral de organização. E aí, Uhum, isso sendo muito importante me observar, assim, como eu funciono melhor à noite, funciono melhor de dia, funciono melhor em blocos de trabalho, ou então eu tenho colocado mais ou menos uma hora para trabalhar, porque eu gostava de trabalhar até chegar ao fim. Eu acho que tem essa coisa do capitalismo também de produtividade, de que enquanto a gente não chega no fim daquilo, né? Então eu sento para fazer alguma coisa, se eu não chego no fim, sei lá, eu não paro, eu vou dormir de madrugada até eu acabar. E eu comecei a dividir em blocos e tá sendo muito mais saudável para mim, assim. Tipo, eu vou fazer uma hora e se eu não acabei, eu vou parar e vou voltar no próximo momento que eu tiver, que eu puder. E tá sendo muito mais produtivo, né? uhum. Na verdade. E aí você vai bem focada também nessa uma hora, né? Como? Porque aí você vai bem focada, né? Saber que você tem uma hora faz você priorizar, você escolher o que que você vai fazer, né? Isso, Mas, exatamente. Tá ali presente naquilo, né? Focar, literalmente. Então, tá funcionando muito melhor para mim. Mas eu acho que o tesouro principal, até me ouvindo falar agora, fica ob- de eu estar me observando e entendendo o que funciona para mim, assim, é essa mágica, né, da gente ver, sair dos padrões e falar, eu funciono desse jeito, isso aqui faz eu fluir ou não. É, uhum. então, isso tá sendo, acho que, o tesouro principal. E você consegue fazer mais ou menos quantos blocos de uma hora por dia? Ixi, num padrão, 4. No Uhum, padrão, compartilhando o cuidado com o Yuri, né, com o Vitor, e aí colocando um tempo para eu cuidar da minha saúde, sim, de fazer um alongamento, tomar um café da manhã, que era o que eu não estava fazendo também. Então, de trabalho mesmo, eu estou conseguindo dedicar 4 horas, mas estou buscando alternativas junto com o Vitor para aumentar isso também. Então, né, indo num espaço de brincar com coworking, tudo, a gente está buscando essas alternativas. uhum. E Tem jeito sido que você. valioso. Tudo bem, eu estava sem perguntas, é porque eu acho que esse assunto é tão relevante para as pessoas Sim. de como, como criar espaço para trabalhar e criar enquanto tem criança, né? Então, o jeito que você faz para essas quatro é que você divide com o seu companheiro. É isso, ele cuida nessas 4 horas que você está trabalhando. É isso? Isso. Uhum. Aí tem os dias que a gente está começando uma vez por semana, mas às vezes duas, indo para um espaço que para mim é uma proposta maravilhosa, que é um espaço que a criança fica brincando, tem a área de ar livre, área de exploração, tem atividades também direcionadas, mas sempre sensorial, lúdica. E Uhum. os pais ficam ali por perto, então em momentos eu interajo com o Yuri, mas ele nem me demanda muito, né? Ele fica ali com outras crianças, mas a gente está presente, participando, e ao mesmo Uhum. tempo eu tô trabalhando, assim. Então, para mim,
fez muito sentido que a gente ainda não quer colocar ele no escola, né? Então foi muito bom esse caminho também pra gente. Então são coworkings, coworking que tem espaço de brincadeira e lúdico para criança, é isso? Na verdade, é um espaço de brincar que tem coworking. Legal, O maravilhoso. foco é o espaço de brincar para as Uhum. crianças. Que legal, que ótima possibilidade. E o que você faria se você fosse, se, sei lá, o Victor não tivesse na sua vida, do nada? Só você e o Yuri. É uma boa pergunta. Que possibilidades você enxergaria? É, eu provavelmente estaria mais perto da rede de apoio, que seria a família ou outros amigos. Hoje a gente mora em um espaço que não tem muita rede de apoio por perto. Uhum. Temos amigos, mas também não consegue ser essa rede tão presente. E aí, se fosse eu sem o Vitor, eu procuraria uma maior rede de apoio, de pessoas, né, não de espaços necessariamente, mas de pessoas, família, amigos que pudessem compartilhar. Uhum. Que é um pouco como penso, né? Como a natureza, a origem do ser humano é, né? Esse processo de criar crianças era algo muito feito em vila, né? Algo muito Uhum. tipo, em comunidade. Então, tá sempre. E as minhas próprias experiências, assim, quando eu visitei comunidades indígenas, era lindo ver como os dois pais trabalhavam e faziam as coisas deles e as crianças corriam por aí igual malucas. E escalavam Uhum. árvores e as crianças um pouquinho mais velhas estavam junto com as um pouquinho mais novas e protegendo também, cuidando dessa questão. Também tem o fator do cuidado, né? Tem o fator da floresta de olhar para não pisar no rio, não pisar numa cobra e tinha esse apoio mútuo entre as crianças também. Sim, estar em vila, em comunidade faz muita diferença. As mulheres que vêm conversar comigo e falam que querem ser mãe, eu reforço bastante a rede de apoio, a comunidade, essa convivência faz muita diferença na leveza do maternário, assim. Hum, hum. Tá. Obrigado, Fez. Eu falar algo sobre isso. Diga. Eu tenho pensado até por conteúdo para escola, assim, alguma coisa para a gente criar de conteúdo, que nesse ano que eu me disponibilizei de ficar com a Eleonora direto, eu descobri tantas possibilidades que eu não acessava antes e não acesso quando eu tenho rede de apoio. Conte-nos. Quer fazer check-in, Cá? Ou já quer emendar no... Quero emendar isso, porque esse assunto é Beleza. bom, tipo, e eu tava, que massa que eu cheguei e a gente tá falando dele, porque eu queria explorar ele também. Uhum. Que eu percebo que eu e outras mães também, e outros pais, têm uma construção de, tipo, para produzir, sabe, para criar, para trabalhar, tem que se separar da criança. E que massa, achei genial de ter essa proposta do contraturno, tipo, da brincadeira, né, do espaço de brincar com o coworking. E ainda assim, tem uma parte disso que é tipo, alguém cuida, tipo, eu me livro do meu filho para eu conseguir produzir. E é ok, é uma possibilidade e que funciona. E o que eu tenho experimentado é tipo, quando não tem nada disso, sabe? Sei lá, eu quero produzir, eu quero escrever uma coisa e só tem eu para minha filha. E aí eu descubro coisas, sabe? Atividades, ou crio uma atriz nela, do tipo, olha só, eu quero sentar e escrever. Tipo, eu crio uma negociação com ela. Eu quero sentar e escrever. O que que você quer fazer que dá pra você fazer aqui junto comigo? Ah, eu quero labirinto. Aí ela tá muito na pira de, tipo, sabe, fazer labirintinho assim e chegar no lugar. Ou, eu quero pintar. Ou, eu quero massinha. E aí ela senta do meu lado e a gente vai trabalhar. Tipo, ela interrompe, obviamente. Mãe, olha isso, mãe. Aí eu, sim, meu amor. Agora lembra que aquele é o espaço da mamãe? Às vezes eu até coloco o timer. Tipo, a nossa negociação tem às vezes, tipo, ó, eu preciso. Você consegue ficar 10 minutos? Ah, mãe, 10 minutos é muito. Então vamos fazer 10, aí a gente faz uma pausa, brinca, e aí eu volto para fazer o que eu quero. Então, não ter a rede de apoio está me fazendo explorar outras possibilidades que não que eu não tem cisão, sabe?
Tipo, ela fica ali comigo e eu percebo que tem uma construção de alguma matriz nela me observar trabalhando, sabe? E me observar estabelecendo esse limite com ela, tipo, esse é o meu espaço, você pode ficar aqui, você não precisa ir embora. Mas esse é o meu espaço, é o espaço da mamãe, e a mamãe quer, tipo, esse tempo para fazer isso. E ela tenta, ela testa o limite, e aí é tipo, opa, mas ela realmente esse é o espaço dela, não é sobre mim o espaço. Então tem uma magia nisso também, e que poucas pessoas têm a possibilidade de abrir essa. Tem a possibilidade, não, decidem abrir essa porta. Porque tem essa história do tipo, se ela ficar aqui comigo, eu não vou ter paz, eu não vou conseguir produzir. Então eu queria muito trazer isso e explorar mais, sabe? Do que acontece quando a gente não se separa. Não é só lindo, né? Tem dias que eu faço essa proposta e eu não consigo produzir, seja por qualquer outra necessidade que ela tenha, né? Mas tem vezes que funciona e era isso que eu queria, de alguma forma, contar, que, tipo, isso é uma possibilidade, isso é possível. Que legal. Quantos anos a Eleonora tá agora? 4,5. E começou a fazer isso com quantos anos? Um pouquinho antes dos 4, tipo, 4, vai. Assim, é muito louco porque eu imagino as pessoas assistindo, né? E imagino a resistência na cabeça delas. Não dá isso, porque pra mim, né, o filho é mais novo, ou não dá porque é mais velho, ou não dá porque. E é muito. Eu acho muito fascinante como a caixa, a minha experiência assim, me relacionando com a caixa de pais e de mães é que elas têm muito resistência a novas possibilidades sobre como criar espaço, como tá. E eu me pergunto assim, da onde que vem essa resistência tão grande assim? Porque é como parece que os pais e as mães eles tentam tanto. É um assunto tão no dia a dia para eles, tipo, todos os dias eles estão lidando com esse desafio, especialmente as mães, né? Todos os dias eles estão lidando com os mesmos desafios, pode-se dizer. E é tão é tanta tentativa com tanta dedicação, tipo, é tanta dedicação por tantos anos com tanta tentativa que a sensação interna é que tudo já foi feito, que podia ser feito. Tipo, já foi dado muito esforço, tudo já foi feito que podia ser feito. E aí eu acho que abre essa porta para a gente refletir entre a diferença de esforço e tentativa e a diferença de esforço e tentativa numa direção semelhante e acessar novas possibilidades de fato, possibilidades completamente diferentes, que não são só sobre o que você faz externamente, mas como você muda a sua postura interna, né? Porque, por exemplo, Cami, uma coisa essencial para o que você está falando funcionar é um músculo que nem todo pai ou mãe tem, que é o de não se irritar quando a criança interrompe. Que é o não fazer um baixo drama sobre a criança estar interrompendo, porque muitos pais e mães vão tentar fazer isso, na segunda, terceira interrompida já estão perdendo a cabeça. Tipo, tá vendo? Isso não funciona, não dá. Eu tento e aí eu não consigo focar, esse é um saco, isso não dá certo, não funciona. Quando essa interrupção, como você fala, né, Cami, é algo natural, é algo que vai acontecer, a criança está descobrindo, é um grande músculo para ela desenvolver, né? É um grande músculo. E é um músculo muito mais simples, muito mais fácil para o pai desenvolver como ser humano adulto e emocionalmente mais capaz, o músculo de não se estressar, que é uma escolha, né? Não se enganchar em drama ou não se estressar quando a criança interrompe. A criança interromper e eu escolher enxergar isso como natural. Eu escolher não agir como se isso não deveria estar acontecendo. Eu escolher ser generoso não só com a criança, mas comigo, com o meu sistema nervoso quando essa interrupção está acontecendo, sabe? Encara. Então, eu só trazendo, não era sobre isso que eu ia falar especialmente, mas só trazendo, porque eu consegui ouvir essa existência das pessoas assistindo e querer e trazer isso que é, pode parecer muitas vezes que não tem outra possibilidade porque você se esforça muito. E, tipo, você se esforçou muito já, e por muito tempo, e tentou com muita força. E ainda por mais que a gente se esforce muito e tente com muita força, ainda assim outra pessoa pode trazer uma possibilidade que funcione, sendo simples ou complexa ou mediana,
porque é uma direção completamente diferente, não tem a ver com mais esforço, né? Mas simplesmente é uma direção que muitas vezes a direção não é só sobre o que você faz externamente, mas sobre a sua postura interna perante a situação também. Você queria falar algo, Pri? Sim, eu me conecto com o que o Camille fala. Eu tenho uma pequena de 4 anos. E eu vivi algo parecido esses dias, que foi um dia que ela pediu para eu estar mais próxima, sabe? Assim, pediu para almoçar com ela, pediu para, enfim, estar mais presente. E eu fiz, eu podia fazer e eu fiz, porque eu entendo que se ela tem um pedido é porque ela tem uma necessidade, e se eu posso, eu estou com ela ali. E no final do dia, assim, eu tinha uma meta que era fazer 1 hora, não 1 hora, era tipo uns 30 minutos de exercício. E aí, quando eu comecei o exercício, ela começou a, tipo, espernear, a se manifestar, assim, sabe, numa indignação. E eu fiz exatamente, Emília, assim, o que você comentou, assim, eu falei, filha, mamãe agora precisa de um tempo para ela. Ela vai fazer o exercício dela. O que é que você pode fazer agora com você? E aí ela começou a desenhar, ela começou a fazer, e eu concluí o meu exercício. E por que que eu trago isso? Porque às vezes entra nesse lugar, né? De tipo, ai, não dá, você não deixa. E aí eu conecto com o que Israel fala, desse desafio interno. Então, eu acredito que assim, a minha maternidade foi um grande portal para evoluir o meu ser. Então, assim, cada desafio que eu vivi com Maia não era sobre ela, era sobre o que aquela situação tocava na minha essência, na minha criança interior, nas minhas crenças. E aí eu fui evoluindo na dificuldade que eu tinha de dar limites, no excesso de prazer e presença, que era uma super proteção. E muito na presença eu fui conseguindo ter grandes aprendizados e evolução comigo. E quando eu me transformei, eu permiti com que minha filha tivesse mais espaço, mais possibilidades, e não agisse diante, ou para suprir um receio meu, uma carência minha, sabe? Ou para seguir um padrão que eu achava que era o melhor para ela. Então, eu acho que esses dois pontos conectam, assim, tanto do dar o limite, criar possibilidades individuais, e quando eu faço isso, eu inspiro ela no exemplo de que, olha, mamãe tem um espaço, você também pode ter o seu. Você não tem que estar à disposição o tempo inteiro para todos, né? Então, acho que isso é um grande exemplo. E desse movimento de se transformar dentro para poder permitir que fora nossos filhos escolham mais possibilidades. Uhum. É, Léo, eu, eu queria só complementar uma coisa que você falou, eu não sei por que que as mães e os pais têm essa resistência. E eu queria trazer um ponto sobre isso que eu tenho percebido, que é principalmente as mães, como ferir uma mãe você trazer uma possibilidade para ela, sabe? É tipo, porque é como tem essa estrutura de que todo mundo tem um palpite sobre a tua criança, desde que quando tá na barriga, tem esse palpite, esse julgamento. E pouca possibilidade, tipo, poucas pessoas realmente no time daquela mãe de trazer uma possibilidade para ela falar sim ou não, mas abrir essa porta. Então eu vejo muitas vezes quando eu trago alguma possibilidade, ou quando alguém traz para mim também, eu já, tipo, faço, sabe, tipo, pera, da onde vem isso? O que que é isso? Então, uma coisa que eu percebo é isso, sabe? Bate nesse lugar de resistência, de Uhum. tô fazendo errado. Quem é você para dizer o que que eu quero fazer? Então, como como levar a possibilidade para as mães e para os pais com esse fio, sabe? Com essa sensibilidade que talvez a pessoa tipo não está enxergando mesmo, tá no ápice do drama da vítima, do cansaço, da exaustão. E aí, como que você tá tão no time da outra pessoa para abrir essa porta para ela? Eu tenho carregado essa pergunta nas minhas relações e eu queria trazer isso aqui também. Uhum. Nossa, que valioso, Cami. E acho que a primeira coisa que vem para mim com essa sua pergunta é o tom, né? O tom da fala, ou o jeito da fala, que é a diferença de você deveria fazer isso, ou esse é o certo, para, primeiro, nossa, está acontecendo isso. É, cara, eu conheço algumas pessoas, ou eu fiz algo diferente, eu conheço algumas pessoas que tentaram algo diferente e funcionou. Você quer saber? Você quer, tipo, você quer ter essa conversa agora?
Tipo, isso é uma outra energia, né? Completamente diferente do que o que você deveria fazer. Ou simplesmente oferecer a possibilidade sem checar antes esse espaço. Que legal, que legal. Você quer falar algo, Thaís? Sim, eu também sinto que a pessoa ela tem que ter essa abertura, né, para ouvir, aí muda muito. Eu ia trazer isso, mas o Israel já trouxe com precisão. E das idades, né? Eu acredito muito nesse formato que a Camille falou, e aí cada idade vai ter um desafio diferente, né? De como a gente criar um espaço que eles consigam ter prazer e autonomia para ficar por alguns minutos sem depender da nossa presença, né? E aí cada idade vai ter o seu. Então, o Yuri agora ele tá com quase 2 anos e ele já tem muito mais momentos e espaços possíveis assim para ele ficar brincando sozinho. Mas ainda assim não são 4 horas, né? E eu nem quero que seja, eu não quero estar com ele 4 horas não estando. Né? Então, a proposta que a Camille traz, que para mim faz muito sentido também, mesmo assim não supre as famílias que precisam trabalhar, né, e precisam entregar alguma coisa. E eu ainda falo de um lugar muito de privilégio, que sou autônoma, assim, mas quem tem carga horária, coisas para cumprir, vai precisar, né, de alguma rede de apoio e a proposta que eu gostei muito do coworking é que como eu falei, ele me demanda pouco, mas quando eu interajo com ele, estou presente ali para ele, mas ele quer brincar com as pessoas novas, com as crianças, Então isso me alegrou muito, assim, que eu estou ali, estou aberta a estar, né, disponível para ele. Tem vezes que vou ali interagir, mas também dou a autonomia e a oportunidade dele experienciar com outras pessoas e outras crianças. E Uhum. enquanto isso, eu consigo ir trabalhando, né? Que numa vila seria estar com outras pessoas, com a vila toda, né? Com a comunidade. Uhum. E essa pesquisa, né, de encontrar como que é cada porque cada criança tem um fascínio, fascínios que podem ser usados nesses momentos também para para você ter esse espaço para si. Então tem crianças que vai ser muito, elas são muito sociáveis. E aí tá em lugares como esse, onde tem muitas outras crianças, é o que vai instigar elas. Outra, se você levar para um espaço com muitas crianças, ela vai demandar mais de você, porque ela não quer ir sozinha, não quer. E aí, às vezes, para essas crianças, é outro fascínio. Para elas, é livros, elas amam livros. Ou certos objetos de mexer com a mão, ou certas tintas e pinturas, é, ou gostam de ouvir histórias, né? Então, tipo, cada criança tem fascínios diferentes, assim, ou períodos de fascínios diferentes que podem ser usados, mas é muito louco de perceber isso que é uma possibilidade para cada tipo de criança diferente. Eu sei que minha mãe, ela me criou como mãe solo no Brasil, num país onde ela não conhecia ninguém, não tinha nenhuma rede de apoio. E também minha mãe não era muito boa em fazer amigos. Então eu sempre fui muito eu e ela, assim, sozinha durante a infância toda. Então eu tenho memórias desde pequeno das coisas que minha mãe fazia, né? Para conseguir estar comigo e trabalhar o tempo inteiro do trabalho, né? Então, ela pegava, por exemplo, algumas coisas meio perigosas, mas minha mãe tinha uma realidade muito mais perigosa, então ela não tinha noção. Aquilo já era o seguro, né, para a realidade dela. Mas, enfim, coisas tipo, quando eu era bem pequeno, eu lembro, assim, épocas, por exemplo, época quando eu era bebê de pequeno, pequeno, pequeno mesmo, ela tinha um aparelho, ela tinha montado um aparelho que deixava o meu carrinho, o meu berço, e eu ficava aqui. E ela ficava trabalhando no computador e ela tinha uma coisa no pé que ela mexia e ficava mexendo no meu berço, assim. Então ela ficava mexendo no meu berço com o pé e trabalhando, e trabalhando no computador. Aí, fazendo as coisas. Aí ela me levava para os lugares e desde muito pequeno eu ficava com as pessoas lá enquanto ela estava trabalhando, fazendo as coisas que precisava fazer. Eu fui um bebê que recebeu muito colo e isso fez muita diferença para
meu comportamento, né? A gente já estudou isso em alguns encontros anteriores sobre o conceito do contínuo, o quanto crianças que recebem colo muitas vezes são muito menos demandantes de manha e coisas nesse tipo posteriormente. Então, isso foi um fator que ajudou bastante ela a poder me levar para os lugares, porque eu não fazia tanto essas manhas e eu vejo muito essa ligação com o laço de conexão que eu tinha com ela, com o colo no primeiro período, e ela trabalhava comigo no colo no primeiro período sempre também, então ela me tinha nos slings e trabalhava, fazia as coisas dela. E, é, e aí eu fui crescendo e acho que muitas vezes a gente subestima a capacidade das crianças de estar no nosso time se a gente está no time delas. Eu falo isso porque eu me lembro desde muito pequena como desde muito pequena ela foi introduzindo, que nem você, Cami, né? Você está introduzindo isso para ela, para sua filha agora antes dos 4. Acho que minha mãe começou a introduzir isso para mim ainda antes. E tem um primeiro período, que é um período, às vezes, especialmente que você vai introduzir já um pouco depois, não desde que é bebezinho, né, desde que é pequeno. Claro que tem um período de adaptação, de tudo mais, mas depois isso vai virando parte da cultura da família já, ou da cultura da relação pai-filho, mãe-filho. E eu percebi que isso se ficou enraizado, começou a ficar enraizado comigo, era algo natural do processo. Então, tinha vezes que minha mãe ia trabalhar que, especialmente quando era de noite, que aí ela me deixava com outras pessoas para cuidar, especialmente quando era de noite, porque aí não ia conseguir me botar para dormir, coisas assim. Mas todas as vezes que era de dia, eu ia junto. Até inclusive quando era. Que aí começa a ficar começa a ficar perigoso. Quando era na rua, minha mãe fazia estátua viva na rua. Ela ficava fazendo estátua viva e eu ficava ali na frente dela. Aí eu tava sempre fazendo uma coisa diferente. Uma época eu fazia pulseiras de macramê, a outra época eu fazia colarzinhos. Enfim, eu ficava fazendo alguma coisa e ficava vendo ela. Aí ela me dava umas Quantos missões pra. anos você tava? Cara, Mais ou menos? nessa época eu já tava com uns. Primeiro eu arrumei minha mãe, eu devia ter uns 7 anos. 6 anos, 7, 6, 7, 6, 7, por aí. Acompanhava ela. E aí começa a ficar mais assim, né? Aí, sei lá, com 8 anos, por aí, 8, 9 anos, aí minha mãe ia pro Ibirapuera, sabe Ibirapuera de São Paulo? Aí ela Uhum. fazia, tá vivendo na rua e falava, Ibirapuera é seu. Aí eu saía pro Ibirapuera e ficava brincando no parquinho. Não, Ibirapuera é seu, a área dos brinquedos é seu, mas é o perigo, né? Imagina deixar uma criança sozinha. Mas enfim, minha mãe veio de uma realidade muito mais perigosa, né? Então aquilo era muito seguro, né? Imagina, tem guarda por perto, um parquezão. Mas enfim, não tô dizendo que é exatamente dessa forma, mas dizendo que eu fui criando essa relação com ela, aonde eu fui começando a, a, a compreender como tá no time dela e como apoiar e como. E assim, minha mãe ficava horas fazendo estátua viva e eu ficava. Então, nessa época, já com 8 anos por ali, eu podia acompanhar minha mãe no dia inteiro de estátua. Um dia inteiro de estátua era por horas e horas. Tipo, eu tinha escola, né? Mas fora a escola no fim de semana, assim, podia acompanhar um período assim de 4, 5, 6 horas e eu ficar vendo os artistas de rua, ficar vendendo raspadinha junto com a lanchonete, por algum motivo eu adorava vender raspadinha. Então, enfim, ficava nessa. Encontrava essas coisas, essas outras possibilidades, esses jeitos. Primeiras vezes que eu fiquei sozinho em casa, eu tinha. Primeira vez eu tinha acho que 5 para 6 anos também. E aí que dormi sozinho em casa, e depois ficou mais comum com 6, 7, 7, 8, começou a ficar comum, assim, minha mãe saía, ela já não me deixava mais com outras pessoas. Aí eu ficava sozinho em casa mesmo. Então, é claro que assim, a minha realidade foi uma bem de minha mãe não tinha outra opção, né? E essa foi uma questão meio de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu só dizendo que porque minha mãe era muito amorosa, muito carinhosa, nunca me bateu, estava sempre no meu time, sempre curiosa com o que eu me interessava, sempre me oferecendo possibilidades e coisas que eu tinha interesse. É, por mais que pode parecer muito louco, muito sobrevivência a minha infância, ela foi maravilhosa. Assim, foi deliciosa. Não foram essas coisas que me feriram de nenhuma forma ou deixaram marcas em mim.
foi uma experiência muito gostosa para mim. Eu tenho ótimas memórias, inclusive ótimas memórias com eu estar fazendo minhas coisas, minha mãe trabalhando. E aí depois que acabava o trabalho, ela vinha, e ficava comigo, super qualidade, a gente fazia aventuras, e ela estava mesmo comigo, assim. Então, também lembro em casa, depois eu crescendo, ela trabalhando e eu fazendo outras coisas. Então, só ter essas memórias agora, mas sei que esse cenário meu específico era um muito específico de sobrevivência. Mas o que existe essa possibilidade, tipo, as crianças são mais capazes de estar no nosso time e desenvolverem essa compreensão, essa cultura de colaboração do que, acho que do que a maioria das pessoas pensa. Essa é a minha impressão. Eu queria falar duas coisas disso. Primeiro disso, isso é o que você fala, para mim abre uma porta no seguinte sentido: como tem coisas que são ok a gente proporcionar para as crianças, como por exemplo, falando, sei lá, de caixa, que eu poderia olhar para a tua história e falar, meu Deus, que absurdo, esse menino tava lá na rua, ele devia estar na escola, por exemplo, né? Como se na escola lá é seguro, lá não tem problema, lá é a coisa onde a pessoa tem que estar, uma criança tem que estar. Então, como uma falta de questionamento, e não de questionamento, do tipo de curiosidade, sabe? Porque eu te escutando, eu percebo quanta matriz isso criou para você de coisas não lineares, e de conversa, e de negociação, e de descoberta, e de estar junto, tipo, com o mundo, sabe? Não estar separado. Que matriz isso cria na criança, que é diferente de, tipo, ela só estar na escola. Nem melhor, nem pior. É uma outra possibilidade. Então, e com essa curiosidade, essa é a primeira coisa que me vem, é tipo, uau, que massa olhar para isso como possibilidade, não como é isso que é o certo ou é o errado. E a segunda coisa que vem quando a Thaís falou sobre realidades, né? Tipo, eu também sou muito privilegiada em muitos pontos. E eu percebo isso, né, de eu conseguir fazer esses experimentos com a Eleonora vem de um lugar de muito privilégio. E, ao mesmo tempo, é muito fácil escorregar para a história do tipo, eu não tenho possibilidade de fazer diferente porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver mesmo, sabe? A coisa que me vem assim, eu tenho muito medo de falar disso, porque o Brasil é muito grande, a gente tem muitas realidades. Uhum. E ao mesmo tempo eu tenho medo de não falar e de não trazer essa possibilidade, porque se eu, que tenho toda essa estrutura e esse privilégio, não abrir essa porta e falar, tipo, gente, tem essa possibilidade, talvez quem está na sobrevivência nunca vai saber que essa é uma possibilidade, sabe? E mesmo quem está na sobrevivência tem muitas possibilidades que não acessa porque tem histórias, né? Sobre, tipo, quanto que eu tenho que trabalhar, quanto dinheiro que eu tenho que fazer, como funciona com as crianças, o que que acontece se eu não trabalhar, como que faz dinheiro, e principalmente disso sobre trabalho. Eu vejo que a maior parte do que a gente faz para se livrar das crianças, e essa é a palavra que eu tenho usado, sabe? É sobre produzir dinheiro, é sobre manter a família. Então, tipo, eu tenho muita curiosidade de explorar mais isso, sabe? De não parar na história do tipo, ah, mas tem pessoas que não têm dinheiro e é isso que tem para elas. Cara, será? Será que é só isso? Será que. E aí eu vou pro mundo maluco, onde, sei lá, onde a gente faça tanta coisa que as empresas comecem a questionar. Mas será que não dá para trazer as crianças um dia por semana, uma hora por semana, para verem os pais trabalharem, produzirem menos, tá num outro ritmo? Então, essas coisas a minha percepção, elas só vão se transformar quando a gente questionar o tipo, ah, mas não tem possibilidade aqui. Cara, tem. Quais são as portas que tem nesse espaço? E a gente começar a abrir portinhas e ver o que tem lá dentro. Uhum. Sim, né? É muito amplo a qualidade de possibilidades e ela é muito diferente para cada realidade e para cada criança. É, mas não por isso a gente não deseja, né? Tipo, o que eu vivi com a minha mãe eram as possibilidades que minha mãe tinha no cenário de super sobrevivência, assim, né?
E hoje em dia minha mãe mesmo olha e fala, meu Deus, jamais faria isso de novo. Tipo, de deixar na rua, assim, do jeito que deixava. Mas era o que ela conhecia, eu faria de outra forma hoje em dia, né? Mas era o que ela conhecia, a realidade que ela conhecia antes disso era tão pior que aquilo parecia muito seguro, né? Então, mas ainda como isso, como eu tenho duas opções na vida, né? Ou eu chamo as coisas de impossíveis e eu não tenho acesso a elas, e eu fico limitado ao que eu já conheço e já sei e já experienciei e as pessoas à minha volta conhecem e sabem e experienciaram. Ou eu escolho ter o passo ousado e perigoso de escolher enxergar possibilidades que parecem impossíveis, enxergar possibilidades que ninguém está fazendo e me comprometer com elas, como uma possibilidade mesmo. Por mais difícil e maluca e diferente que é a minha realidade, problemas e desafios que eu esteja passando, escolher encarar como uma possibilidade e tomar isso. E se eu fizer isso, isso cria de fato a possibilidade disso ser real para mim, de eu criar essa realidade, de eu, não quer dizer que eu vou criá-la de uma hora para outra, mas de eu me comprometer e me transformar a pessoa que consegue criar essa realidade, começar a mexer as peças na minha vida para ir para essa direção, né? Às vezes, sei lá, não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho companheiro, companheira, não tenho rede de apoio, não tenho nem matriz interna, não sei como lidar nem com meus sentimentos, com as minhas emoções, não sei como lidar com a vida, com a minha pressão interna, já sinto sobrecarregado, tenho dívidas, tipo, todas as camadas que podem ir se acumulando em cima. E posso ainda assim me comprometer com uma possibilidade, por mais distante que ela pareça, que não quer dizer que amanhã ela vai estar na minha mesa e eu vou estar experienciando ela, mas me comprometendo mesmo, pequenas mudanças podem começar a fazer. Eu posso começar a ver o que tem disponível na internet gratuito que me ajude sobre lidar com os meus sentimentos e regular o meu sistema nervoso e poder primeiro cuidar de como internamente eu me sinto para eu ter mais qualidade no que eu faço. Depois, como eu posso começar a cultivar onde eu conheço o tipo de pessoa que eu quero ser amigo, o tipo de pessoa da qual eu quero ser amigo, que eu quero ter no meu ciclo de amizade. Onde que eu conheço essas pessoas? Sabe? Onde que eu vou descobrir essas pessoas? E como que eu vou me tornar uma pessoa porque assim, se eu sou uma pessoa cheia das minhas regras e dos meus tenquês e das minhas criatividades e eu fico engatilhado com todo mundo ou com todo mundo, ninguém das pessoas vai querer ser meu amigo. Né? Porque eu tô cheio onde eu cuido desses gatilhos e dessas coisas para que fique uma pessoa interessante de ser amigo dele, sabe? Que eu não fique engatilhado e reclamando o tempo todo. Ok, aí eu me torno essa pessoa, começo a me transformar nessa pessoa. Aí eu vou nesses lugares onde eu posso encontrar esses amigos. Aí eu vou começando a me conectar com esses amigos e criando a rede. Enquanto isso, eu vou trabalhando internamente, fazendo o melhor que eu posso a cada dia. E aí descobrindo mais de como parar o espaço para a criança. E aí testando uma coisa, ela não funciona, não testar a mesma coisa, testando a próxima coisa. Então, se você considera essas coisas como impossíveis, você está matando a possibilidade delas existirem ou acontecerem, não só para você, mas para as outras pessoas na sua vida. E, 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 e se você escolhe se comprometer por mais desafiador, ou difícil, ou insano que pareça, e vai construindo o caminho até isso, você não só abre a porta para você viver essa possibilidade, mas você vira um exemplo ou uma porta para as outras pessoas viverem. E aí, esse trabalho de, sei lá, 5 anos de dedicação que você vai fazer, 6 anos de dedicação que você vai fazer em você, no seu círculo, e nas pessoas, e nos amigos, e no trabalho com a criança, e nananã, toda essa dedicação, que é uma dedicação grande, né? Esses 5 anos, no final, não só você vai ter isso como possibilidade, mas eles vão ser cheios de propósito esses 5 anos, porque você vai ter feito um serviço para todo mundo que cruzar o seu caminho, sabe? Porque todo mundo que cruzar o seu caminho vai ter em você uma possibilidade prática de caraca, isso é possível. Tipo, eu acho tão fascinante quando eu vejo a minha mãe. Hoje ela trabalha com comunicação e com mediação de conflitos.
E ela é uma super mediadora de conflitos, assim, resolve os maiores BOs nas empresas possível e ela é excelente no trabalho dela. E é muito linda a história dela, porque nessa época, quando eu era pequena, ela trabalhava na rua, minha mãe ela fazia um personagem de bonequinha. Um dos personagens dela que estava viva era de bonequinho, então era uma bonequinha dourada, ficava parada e se mexia. E um dos apelidos que as pessoas na rua, os outros trabalhadores da rua tinham dela, os camelôs tinham dela, era a noiva do Chuck. E chamava minha mãe da perona barraqueira, porque qualquer coisa que fizessem perto, assim, ela armava um barraco, eu tinha um medo dela, ela gritava, ela jogava. Uma vez um cara tentou humilhar ela, assim, um desses caras que vendia CDs, tentou humilhar ela, a gente tinha comprado um CD, e a gente foi pra casa assistir filme pirata, né, aquele de R$ 2, e aí ela pegou, a gente colocou e não funcionou, e ela foi pedir pra trocar no dia seguinte. E isso o metrô Guilhermina Esperança, ele tem uma parte alta, assim, e é uma ponte, assim, e lá embaixo tem uma avenida. E aí ela pegou e foi trocar o CD, e aí o cara pegou assim, e pegou os R$ 2, assim, amassou, e jogou no chão e falou: Pega aí, sua cachorra. Jogou assim pra ela, o dinheiro. Aí ela pegou a banca inteira de CDs do cara e tacou da ponte pra baixo, assim. Falou: Pega aí, seu cachorro. E jogou do CD de cima, e o cara foi pra cima dela, gritando. E aí ela, bate, bate, cara, veio os amigos segurando. Então minha mãe era assim, full hardcore, barraqueira, porque era o que protegia a gente, né? Era o que mantinha a gente segura, assim, no cenário, no ambiente que a gente estava. E ela tem essa história de tantos traumas, e tanta coisa que ela passou, e tantos desafios, e hoje ser tipo uma super mediadora de conflitos e uma pessoa radicalmente diferente. E isso é incrível porque esse esforço todo que ela fez para vir do menos mil, sabe? Para chegar no lugar onde ela estava, todos os desafios que ela passou de morar na rua, de ser mãe com 20 anos e ter zero rede de apoio num país onde você não sabe nem falar a língua e se descobrir, se desvendar ali, todo tipo de lugar que a gente morou e de comprar, sabe, fígado e com R$ 1 tentar comprar fígado no mercado, porque é a única coisa que dava para pagar, sabe, tipo, vir dessa realidade e construir o que ela construiu não foi só por ela, mas ela é uma porta porque tem aí tem bilhões de pessoas que estão numa situação de realidade ou de experiência, assim, menos distante da possibilidade que ela chegou, de uma certa forma a gente pode dizer, e que agora ela é um caminho, um exemplo vivo de que é possível, sabe? Então, eu vejo, até para quem está assistindo assim, esse vídeo, esse compromisso com possibilidades é, malucas. E assim, eu quero muito reforçar isso, porque não é um discurso de você deveria estar fazendo isso, você está fazendo errado, você não está fazendo isso. Se você não faz isso, você está sendo só preguiçoso ou preguiçosa. É só você fazer, não tem do que reclamar. Não é esse o discurso que está tendo aqui. É, não é nada de um apontar de tá errado a forma como você está fazendo, você tá preguiçoso ou preguiçosa se você não tá fazendo assim, sabe? Não é um papo de esforço ou de é igual para todo mundo, é só você se dedicar, não é isso. Mas amparando espaço para uma possibilidade. Assim, e pode ser que ela não exista, essa possibilidade. Ela não existe. Não tô falando, posso uma possibilidade que existe. Pode ser que ela não exista na sua realidade mesmo. E o que eu tô parando no espaço não é dizendo que ela existe e você só não tá fazendo. É, eu acredito em você pra ser alguém que cria uma possibilidade que não existe. Tipo, essa possibilidade não existe. E eu acredito em você, de você ser capaz. Eu acredito que você é capaz de criar uma possibilidade que não existe e torná-la real, uma realidade. E é desse lugar
sabe, que é isso que vejo que a gente está trazendo, que a gente está apresentando. No nosso curso, fizemos alguma aula com esse tema de como criar, né, um tema muito bom. Como criar possibilidades, independente do meio do que você tá, né? Oi. Ah, filho, pessoal. Oi, Oi. Olá. É com você que eles estão falando. Você tá vendo oxe, um por um. cara. Eu Meu tô... Deus do céu. Não tem, É, Thaís, e eu tava justamente, esse era o ponto, tipo, eu queria gravar algo sobre isso, sabe? Eu ainda não tenho clareza de qual é o tema, a gente pode conversar um pouco hoje de noite na reunião, mas de realmente, sabe, tipo, porque um dos meus desejos é que a escola não seja um depósito de criança, tipo, esse foi o impulso, sabe? E Uhum, aí, quais as possibilidades e quais as teceduras que a gente faz sobre isso? uhum. E queria só É, pontuar que a gente falou semana passada sobre, ou eu vi em um vídeo gravado sobre check-in, que tem lugares que não fazem check-in, que tem, né, que tem espaços que não fazem check-in. Que precioso, tipo, olha o tamanho da coisa que surgiu para a gente discutir a partir do check-in da Thaís. Então eu queria celebrar muito, tipo, celebrar o check-in. sim, eu tô colocando aqui como do curso, eu colocando uma aula de Criando o Impossível, acho que para falar sobre esse assunto do impossível, mas também uma aula que eu ia propor você para espaço para ela, Cami, especificamente sobre isso, sobre uhum. possibilidades para para possibilidades para trabalhar tendo Hum, criança. Né? sim, É uma bem prática, mas bem essencial. Né? faz sentido. E aí pode juntar mais de uma pessoa, se você quiser também se juntar, tá isso. A Possibilidade. Cami me guia aí se ela precisar. É, Uma coisa só, é, seria legal, Cami, você, além do seu exemplo, você captar ou capturar, e talvez aí também pode usar a Amanda, pode usar as pessoas do próprio círculo, a Pri, enfim, captar outros exemplos e exemplos de diferentes realidades, diferentes lugares, para apresentar de um jeito bem minha proposta é que, como esse é um assunto que assim, a gente está falando entre a gente e é um público mais nichado, né? Quem assiste os nossos encontros de educação arcana já é um público bem mais aberto para o tipo de coisa que a gente está falando. Eu penso que a gente falar num curso gratuito que vai chegar a muita gente, essa resistência pode ser muito maior da realidade que a pessoa tá e afins. Então, o que eu uhum. proponho? Eu gostaria de fazer essa aula do Criando o Impossível, e pode ser uma aula antes disso para preparar o terreno. Mas o que eu proponho? É você ter uma postura muito assim pesquisadora, sabe? Tipo, a sua forma de falar ser muito cética. Você Uhum. apresentar essas possibilidades. Eu sei que assim, a gente olha e fica muito entusiasmado, dá vontade de apresentar muito, tipo, sonhador, sabe? Olha, isso é possível, isso é possível, isso é possível. E eu tenho a impressão que essa postura, ademais de eu amar ela, em algumas pessoas ela vai criar muito mais resistência. Então, uma postura assim bem cética, assim, tipo, apresentando como uma forma mais cética, meio séria, assim, com outros exemplos de outras pessoas. Não sei, vem essa identidade pra mim. Uma No identidade. Globo Repórter de hoje, vamos É, investigar mães que vamos descobrir fazem. aqui como fazer. Exatamente, uma vibe meio, uma identidade assim pesquisadora, sabe, cientista, uma coisa meio assim. Faz sentido, obrigada, Israel. E faz sentido para mim fazer uns, tipo, como eu falei do outro vídeo, interessante ter alguma coisa sobre eu tecer com mais pessoas, que é pedir lenda, sabe? Tipo, talvez pedir para tua mãe gravar um vídeo de X contando uma lenda, a Thaís contando uma, tipo, sabe? Pegar histórias de, olha, possibilidades, né? Legal. Uma, Sim. um outro. Pode falar, Pri, que eu... Quando você fala da história da sua mãe, muito me toca, assim, sabe? E ver a grandiosidade que
que o filho traz na nossa vida como impulso, assim, também, sabe? De força, de criar esse impossível. Então, me lembrei da história da minha irmã, que ela teve um processo, enfim, ela engravidou com 18, ela não era a boa aluna, né? Entre aspas, tipo, a do padrão, dava trabalho, entre aspas, para minha mãe. Eu digo essas palavras, eu estou reproduzindo do que minha mãe falava, sabe? E minha irmã, ela teve um processo de depressão e o que sustentou ela foi ela ter uma filha. E ela saiu dali e ela mudou de país e ela, tipo, mãe solo, sabe? Construiu a vida dela na força que por ela, em algum momento, ela não tinha, mas que a filha trouxe um impulso de criar esse impossível. Então, eu acho que eu me conecto muito com isso, assim, o quanto que Maia hoje me inspira a fazer o impossível todos os dias. Eu digo que eu comecei fazendo por ela e hoje ela me ensinou que fazer por ela também é fazer por mim. Então, eu acho muito rica essa aula que você vai colocar junto com a Camille, para que eu acho que toda mãe vive caos, né? Todos nós, né, no mundo, são muitos caos, e diante de cada caos, a gente sempre vai ser colo. E sendo colo, como a gente pode criar algo novo para nós e para Uhum. os nossos? Uhum. É, essa vem para mim essa equação, né? Vem uma conta matemática na minha cabeça, enfim, vem para mim uma equação de que hoje o ser humano vive tão limitado e tão desconectado do potencial dele, da capacidade dele, do poder dele, da força dele, da vivacidade, da paz interior possível no mundo, da radiância, do desfrutar da vida. Tipo, é assim, milhares de limitações, é tipo muita camada de limitação da experiência completa de ser humano. E ter uma criança, um filho, uma filha, e é com certeza uma missão desafiadora. Tipo, é com certeza mais desafio. É mais difícil, mais demandante fisicamente, emocionalmente. É que nem, sei lá, você tem que fazer uma ultramaratona, sabe? É tipo, é mais desafiador. É tipo, não, é mais desafio. É uma soma na equação desafio. Não tem como a gente negar isso. Soma na equação demanda. Não tem como a gente negar isso. Mas eu acho que uma porta que a gente está abrindo com a educação arcana é que tem tantas camadas de alimentação pra gente, pra vida e pra alegria da vida, a alegria de viver, e o entusiasmo, e a radiância, e a paz interior, e a generosidade, e a nossa força, e nossa capacidade, nossa genialidade. Tem tantas limitações, mas tantas, que mesmo que você some criança na equação, tornando mais demandante, se você trabalha nessas camadas daqui e vai tirando a limitação da genialidade, e vai tirando a limitação da sua capacidade de criação, e do seu poder de ação, e do seu poder de enxergar possibilidades novas, e do seu poder de criar essas possibilidades, e da forma como você enxerga o mundo, e de como você relaxa seu sistema nervoso perante situações, e como você não faz drama em vez disso você cria o que você quer, e como você negocia com as pessoas, e quantos problemas você para de criar para você por poder colocar seus limites, e usar o seu medo conscientemente para fazer suas escolhas, e navegar na sua vida, e aí, o quanto você começa por causa disso, viver uma vida mais radiante, você atrai outras pessoas radiantes, você começa a ter mais círculo de pessoas radiantes à sua volta, e aí você começa a relaxar mais o seu sistema nervoso, experienciar mais paz interior, e aumenta o poder da sua criação e a efetividade da sua criação. E aí, com mais genialidade, você cria mais em menos tempo, cria com mais assertividade, precisão. E aí você vai tirando essas camadas que a quantidade de espaço e de vivacidade de vida que você tem é tão grande que mesmo que ultrapassa muito na soma da demanda que uma criança vem. Então, assim, uma criança ela traz demanda e desafio. E se você trabalha nesse lado da equação com muita intensidade e comprometimento, você pode abrir tanto espaço que você pode, depois de ter uma criança, e até no cenário mais maluco, depois de ter uma criança onde você sozinho tem que cuidar disso, da criança, e é isso que é mais demandante ainda,
Se você trabalha nesse lado daqui, a gente é tão limitado e você pode tirar tantas camadas de limitação que a equação pode ainda ser muito melhor e muito mais leve e muito mais em paz e muito mais radiante, muito mais divertida e muito mais criativa e muito mais realizadora do que a vida que tinha antes, sem a criança, com todas as camadas só adicionadas. Então, eu acho que essa é a parte do que a gente ampara espaço para, ou pelo menos é a parte do que eu amparo espaço para na educação arcana, que é a gente tá criando tudo novas camadas de Tottori de forma de ver o mundo e premissas e perspectivas e conhecimentos para navegar com a criança e amparar espaço para um solo fértil e seguro dela, mas também para essa retiração de bloqueios, de travas e de camadas dos pais e que abrem essa porta ou essa possibilidade de que sim, é muito mais demandante ter uma criança e tirando todas as camadas que existem limitadoras, é possível que seja muito mais fácil e prazeroso no final, por mais que envolve uma demanda maior. Quando você estava falando também da sua mãe, me veio um tema da gente se colocar no lugar da criança, assim, ver o mundo com os olhos da criança, né? E eu vejo que tem muito da caixa de não pode fazer isso, de uma estrutura assim, e que eu percebo que quanto num generalizando, né, num padrão, quanto mais velhos somos, mais a gente fica rígido nisso, assim. Então, a criança não pode subir aí porque é perigoso. Aí eu penso, gente, mas é tão legal subir ali. E aí eu me coloco nesse lugar, assim, da criança, tipo, nossa, escalar essa porta um desafio muito legal. E eu quero escalar também, né? Aí eu tento e deixo o Yuri, principalmente, né, explorar essas coisas, assim. E eu lembrei disso, você falando com a sua mãe, que eu acho que ela era um pouco mais nova, assim, né? Quando você nasceu, não sei. E tem ah, essa pureza da juventude, essa vontade de fazer parte, de estar junto com a criança e falar, meu, vamos curtir, assim, ser criança é muito legal. Eu fazer sem pensar, sem me preocupar. E aí, claro, a gente vai equilibrar com a responsabilidade, com os cuidados, né, do adulto, mas vamos fazer o máximo que der para a gente fazer de exploração, assim. Eu acho que isso enriquece muito a vivência com a criança também, de quando. E ao mesmo tempo, já juntando com o começo do assunto de como fazer as nossas coisas com a criança junto, também incluir eles no nosso mundo, só que de uma forma lúdica. Então. O Yuri, quando a gente está trabalhando aqui no sítio, ele ama, ele quer fazer tudo, assim, ele quer rastelar, ele quer roçar, ele quer. E a gente faz isso de uma forma divertida e consegue fazer, né? A gente consegue fazer as coisas que precisa, incluindo ele, e trazendo essa perspectiva da curiosidade de isso é algo novo, isso é muito legal, né? Tem como que funciona essa mecânica, como que você corta aqui. Então, é um mundo a se explorar também. Acho que a gente se colocar no papel da criança transforma muito a vivência, a relação ali com eles. Me veio esse tema também. Sim, e só um reforço que vem para mim é como essa jovialidade não tem a ver só com idade, não tem a ver com idade, né? Tem a ver Uhum, hoje eu me vejo muito mais jovem do que eu era quando eu tinha 18, Israel. Assim, muito mais livre para brincar, para explorar. Tipo, quando eu era 18 eu tinha todas as minhas travas da adolescência, aí eu não ia pedir para pessoas na rua para brincar com elas, sabe? Tipo, hoje eu vejo alguém brincando na rua, eu vou brincar junto, eu peço pra brincar, eu me junto com outras pessoas. Tipo, eu me vejo muito mais jovem e aventureiro e brincalhão do que quando eu era mais jovem. E assim, é um exemplo, talvez não tão bom, porque eu ainda sou bem jovem, mas eu vejo, eu vejo isso no mundo. Tipo, quando eu fui pra Índia, em Auroville, pra conhecer lá, que é uma cidade bem diferente, assim, na Índia, o, lá os velhinhos, mano, os velhinhos estão curtindo a vida, sabe? Estão andando de bicicleta, 90 e poucos anos, mexendo na grama, andando de bicicleta, se divertindo horrores. E eles falam lá que eles nunca morrem por causa disso. Que eles falam lá que você morre quando você para de aprender, você para de ser curioso. Aí não tem mais por que você tá vivo e você morre.
Se você nunca para de ser curioso, nunca para de aprender, de descobrir, de explorar, então não tem por que você morrer, porque você ainda consegue aproveitar essa vida para crescer. E aí eles se divertem horrores, assim. Então é tipo, é, essa porta existe para todas as idades, né? Não tem esse risco muito grande, assim, de pessoas entrarem nessa caixa, nessa ideia, não, que já passou minha época e afins. Uhum. E eu queria, É, tô com o pai. impulso de perguntar se vocês terminaram o check-in. Tipo, do, Terminamos. Tinha né? terminado, né? É, Thay, quando você coloca essa questão da criança, eu lembro de Maia pequena, e eu, justamente com essa reflexão, assim, nossa, Maia nasceu que a gente nasce na presença, né? A gente nasce na curiosidade, a gente nasce na exploração. E eu lembro que, assim, dos meus primeiros pensamentos, assim, tipo, aquela coisa de que, ai, não bote Deus na tomada, ai, tipo, naquela super proteção. E aí, eu lembro que eu pensava, mas eu não havia. Eu revisitava esse pensamento e eu falava, nossa, não faz sentido eu seguir esse automático, sabe? Que fizeram comigo como proteção. E aí eu comecei a estar mais presente e a entrar nesse viver mais e sobreviver menos. E eu ficava na pergunta assim, nossa, onde foi que eu me perdi? No sentido de essa criança exploradora, curiosa, viva, presente no que faz, que explora o passo da caminhada e não tem o objetivo de chegar, sabe? Isso tudo ia me encantando, assim, ao olhar ela vendo o mundo, tipo, de caminhar olhando para cima, para baixo, para o lado. Então, para mim, ter filho é um convite para retornar a essa essência que o meu ser traz, sabe? E, enfim, eu me sinto feliz quando você colocou essa fala, porque eu me lembrei, tipo, dos primeiros ensinamentos, eu acho, que Maia trouxe para mim nesse lugar de sair do automático, de viver mais presente, com mais verdade, com mais alegria. E é isso, gratidão pela sua fala. Hum. Gente, eu queria só, imagino que a gente esteja terminando, só contar uma coisinha. Que amanhã eu vou ter uma reunião lá na Polpa, que é a empresa dos pais do Ramon, para apresentar a escola, porque eles já meio que disseram um sim para serem apoiadores. Então amanhã eu vou apresentar formalmente e vamos ver o que que vai acontecer. Então tem mais um passo. Eu estava pensando aqui agora, se pegar os milhares de encontros nossos de educação arcana e for fazendo recortes, tipo, vai começar lá eu no drama, tipo, ai, o que que eu vou fazer? Aí agora, tipo, ai, tem isso acontecendo. Para daqui 100 encontros eu contar, gente, a escola está funcionando assim. Então só queria compartilhar que amanhã Lindo. vai ter esse tipo, eu sinto que é um marco energético, sabe? Sim. Apresentar e mais um passo na criação da escola. Ai, que coisa boa, tô animado. Tô animado. Tô animado, que legal. Que coisa bonita, né? Começar a realmente pegar esse marco assim do começo da história. E no começo você com medo assim de como ia ser passar mais tempo com a Eleonora, como ia ser ela estar na escola da vida, como ia ser, sabe, todas essas camadas. E tipo, cheio desses receios e o que virou depois, né? Falando isso também, queria comentar uma coisa. Eu comentei no meu check-in muito que eu tava ontem lendo e vendo mais sobre Thomas Edison, né? Hum. E foi muito bonito o processo dele da saída da escola dele também. Ele saiu da escola, ele tava bem no começo da época da escola pública, e aí ele foi entrar e, enfim, obviamente, a mãe dele recebia cartas dizendo: seu filho não é distraído, é desfocado, deve ter problema de saúde mental, não consegue focar, não consegue. Porque era muito curioso, né? Ele fazia muita pergunta, isso era chato. E aí é muito linda a história, muito emocionante, porque a mãe dele recebeu uma carta bem agressiva, assim, do professor, tipo, seu filho, acho que tem um problema mental, não consegue focar, é um desastrado, tipo, não traga mais ele pra escola, sabe? Tipo assim. E aí ela mentiu pra ele, ela fez uma outra carta.
como se fosse o professor. E ela falou que a carta do professor era: seu filho é um gênio, é muito inteligente para vir para a escola, ensine ele você mesmo. E ela tirou ele da escola e Hum. ficou com ele, e aí teve no time dele. E aí deixou ele fazer as coisas que ele queria. E ele leu ciência pra caralho, começou a se pesquisar e virou a pessoa que inventou coisa pra porra, né? Então, só trago, trazendo essa parte, acho que da reflexão, que acho que é um tema bem vivo, assim. Hoje a gente tá, a Amanda Zanetti mandou no grupo do WhatsApp todas aquelas notícias do homeschooling, das coisas assim. Mas eu acho que é importante a gente ter esses lembretes, assim, de que, cara, os maiores gênios da humanidade não foram pra escola, sabe? Eles foram expulsos da escola porque não cabiam. Todo mundo que inventou coisas geniais teve que lutar contra a academia da época, até antes de ter escola, né? Mas contra as academias e faculdades. Sempre os grandes inventores estavam trazendo coisas que a academia não apoiava, não suportava, é, e assim por diante. Isso, queria trazer isso para vocês também. Gratidão por esse encontro maravilhoso, por esse encontro delicioso. Que gostoso a gente falar de um assunto tão relevante, tão importante. E abrir essa porta para as pessoas poderem trocar com a gente, estarem junto com a gente nisso. Obrigado. Gratidão, Camila. Gratidão, Pri. Gratidão, Thaís. Eu Obrigada. Gratidão. saio nutrido e entusiasmado. Uhum. E você, Cami, como você sai? Tô também, tô ansiosa, assim, pra gente se encontrar de noite também. Tipo, eu tô muito feliz de ter esses encontros e isso continuar vivo. E quando a gente vem pro encontro, tipo, o que que vai acontecer? Tem mais coisa, sabe? Pra gente explorar e descobrir e conversar. Então, eu sinto muita alegria de quanta vida tem nesse encontro. E você, Thaís, como você sai desse encontro? Eu saio revigorado, com vontade de brincar, parar de trabalhar e ir brincar. Assim que eu saio, muito animada. E você, Pri? Saio muito alegre, com a sensação de encontrar um lugar quentinho, sabe? Para pertencer. Tipo, foi muito precioso escutar vocês e aquele lugar de pertencimento. Tipo, ai, que bom que isso existe, sabe? Tipo, então, gratidão. Gratidão, Maravilha. time. Um beijo, time. Eu vou ver se eu, como eu falei no grupo, eu vou ver se eu consigo juntar hoje à noite, porque eu tô uma imersão. Mas aí se encontre mesmo assim e esteja no time uns dos outros pra fazer. E se eu conseguir, eu entro. Tá bom? Beijo. Manda um alô lá, Cami, que eu acho que não ficou fixo. Eu pelo menos, não tinha certeza que ia acontecer. Vou mandar o link já, que aí Boa, já registra isso. Tá bom. combinado. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.